deontologia, sobre abuso, maus tratos e crueldade, e transmitir reflexões deontológicas e jurídicas a partir de casos relatados aqui em Uberlândia. Nosso grupo é composto por mim, Raine Cândido, André, Joyce, Lara Júlia, Lara Kessia e Raquel Porfírio. Nosso trabalho, ele analisa casos de maus tratos no Parque do Sabiá e destaca os avanços e desafios das atuações dos órgãos públicos referente à proteção animal, objetivando refletir sobre as medidas adotadas para melhorias na defesa do bem-estar animal. Bom, eu vou começar conceituando sobre abuso, maus tratos e crueldade. Quero começar ressaltando que todos esses conceitos eu retirei da resolução número 236 do ano de 2018. Começando com os maus tratos. Todo e qualquer ato causado diretamente ou indiretamente, de forma comissiva ou omissiva, a prestação de serviço ao animal, intencionalmente ou por imprudência, imperícia e negligência. E recapitulando, imperícia seria eu não sei fazer, mas fiz. Imprudência, eu sei fazer, mas fiz de qualquer maneira. E negligência, sei fazer, mas fiz pouco caso, não fiz. Assim causando dor e sofrimento desnecessário ao animal. Passando para a crueldade, é semelhante aos maus tratos, só que o que diferencia são duas coisas. A intenção de infligir o animal e a questão da continuidade daquele ato. Um exemplo que eu posso dar aqui precisei sair no fim de semana, viajar, e deixei uma quantidade insuficiente de alimento e de água para o animal, que não seria suficiente nesses 2 dias. Isso foi fruto de um descuido, seria maus tratos. Eu chegaria a ser crueldade se eu tivesse a intenção de deixar ele naquelas condições, possibilitando ter um quadro de desnutrição e desidratação. E por último, temos o abuso, que é todo o uso inadequado e excessivo do animal, tanto em âmbito econômico, esportivo ou de entretenimento, assim resultando em danos físicos, psicológicos e ou sexuais. Um exemplo aqui que eu posso dar para o abuso as cavalgadas que tem, que aqui eu citei uma Maria. A gente sabe que tem aquelas tendinhas ao decorrer do caminho, quem tem o costume de ir, e o ideal eles estão lá para prestar ajuda para quem está indo a pé, ciclista e, no caso, a cavalgada. Estão lá para prestar ajuda, fornecem alimentos, água também. O certo é a gente parar, dar um descanso para aquele animal, alimentação também, porque nessa época do ano, muito calor, sol escaldante, e deixar o animal naquela situação é questionável, Então, para concluir, o dever de nós, médicos veterinários, é diagnosticar, intervir e denunciar situações que comprometam o bem-estar animal. Agora eu vou passar a minha fala para a Raquel, para ela começar introduzindo o relato de caso. Boa noite, professora. Boa noite, pessoal. Eu vou contar um pouco sobre o caso que aconteceu aqui em Uberlândia. No ano de 2004, houve uma grande invasão no parque, onde foram furtadas 2 emas e um veado catirieiro macho. Foi assassinado um veado catirieiro fêmea, onde ela estava em gestação. Foram mortos os 2. Houve assassinato também de um lobo guará, onde um dos seus olhos foram arrancados, e houve o esquartejamento de 3 capivãs. A gente
invasores, além de causar grande estresse a eles, né, por ter saído do habitat deles, causou danos à sua saúde e possivelmente foram submetidos ao tráfico de animais silvestres. Já o assassinato do lobo-guará, que teve um de seus olhos arrancados, e a fêmea que estava em gestação, a gente considera como crueldade. Pois essas ações que foram praticadas, como a mutilação, o esquartejamento, o assassinato violento, demonstra que a pessoa teve a intenção de cometer aquilo ao animal. Já a morte do lobo-guará e do piatefieiro, ambas espécies ameaçadas de extinção com pura crime contra a biodiversidade, com previsão de penas mais severas conforme a Lei de Crimes Ambientais, número 9.605, do ano de 1998. A capivara, as 3 capivaras que foram esquartejadas, é considerada crueldade, pois causa sofrimento físico e psicológico extremo ao animal. Todas essas ações são proibidas e estão previstas como crime na Lei de número 9.605 do ano de 1998, conhecida também como a Lei de Crime Ambiental, que protege a fauna brasileira contra abuso, maus tratos, ferimentos e exploração ilegal. Agora eu vou passar a palavra para a Lara. Boa noite, pessoal. Boa noite, professora. Como a Raquel relatou o caso, causou uma grande comoção na sociedade e deu um grande destaque na responsabilidade do poder público sobre os animais em cativeiro no Brasil. A condenação da Prefeitura de Uberlândia, junto com a CUTEL, evidenciou a grande negligência no dever constitucional com a proteção do meio ambiente. O Superior Tribunal de Justiça determinou a indenização por dano moral coletivo à omissão do poder público. Na esfera estadual, a legislação prevê uma multa de 1.000 FMGs, equivalente a R$ 5.531 no ano de 2025, por animal morto, conforme a Lei nº 25.201, que garante a proteção da fauna no estado de Minas Gerais. Agora, no município, a Lei 2.404 do ano de 2016 fala sobre a proteção do bem-estar animal no município de Uberlândia, que impõe uma multa de R$ 500 até R$ 15.000. Aplica-se também a Lei Federal de 8.429 do ano de 1992, conhecida como a Lei de Improbidade Administrativa. Agora vamos falar sobre a responsabilidade dos profissionais. Médicos veterinários e funcionários do parque podem ser responsabilizados pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de Minas Gerais. Segundo a resolução do Conselho Federal de Medicina Veterinária, de número 1236, omitir-se de exames mostrados é infração ética, sujeita a advertência, suspensão e até a anulação do seu registro. Agora eu vou passar a palavra para a Joyce. Olá, gente, boa noite. Olá, professora. Eu vou falar um pouco. Ainda mais que isso. Eu vou falar um pouco sobre a reincidência e a fragilidade que aconteceu. Em 2012, houve um furto de um casal de urubu rei, com um deles encontrado morto, expôs novamente as falhas de segurança do Parque Sabiá e ressaltou a notificação do IBAMA. O caso reforçou a necessidade de fortalecer a proteção animal, qualificar profissionais e ampliar a conscientização, proporcionando mudança institucional e legislativa em Uberlândia. Pode passar. Eu vou falar um pouco sobre um caso que não foi notificado, não foi julgado e não apareceu nas mídias. Esse, na verdade, é os casos que acontecem em Uberlândia. Por exemplo, esse caso que é da foto. A gente pode ver um animal ferido, mutilado, com inúmeras lesões, que em vez de eles denunciarem para os órgãos, decidiram chamar Tatiana, uma protetora independente que ao chegar ao local, o animal já estava morto. Essa é a realidade que a gente vê na cidade. Pode passar. Onde cerca de 500 animais são vítimas de maus tratos em Uberlândia. No início de 2022 e 2023, houve um aumento de 52% nos casos. O Ministério Público Estadual estima que somente a menos de 10% desses casos são notificados, abrindo margem de subnotificação. Vou passar a palavra para o André.
Bom, boa noite, professora, boa noite a todos os colegas aqui presentes. Quando a gente vê o que a Joyce falou, a gente vê os slides anteriores, a gente vê que o atual status da nossa cidade é algo preocupante e a gente vê que os números que crescem, o percentual é significativamente alto ano após ano. E com isso a gente teve avanço nas políticas públicas, algumas leis que foram criadas, aprimoradas. A gente tem a Diretoria de Proteção e Bem-Estar Animal, ela foi criada pela Prefeitura de Uberlândia, ela é responsável justamente por articular e executar políticas públicas de proteção e bem-estar. A gente tem o IML Animal, o Instituto Médico Legal, ele foi criado em vínculo com a UFO, ele é até localizado lá na Universidade Federal de Uberlândia. O coordenador é um professor de lá, se eu não me engano, ele é da área de silvestres, ele chama Márcio Plantar, se eu não me engano. E esse ML, o foco dele é na produção de provas técnicas para responsabilidade legal, ou seja, ele é para levantar provas para que a lei atua de forma mais precisa, uma forma mais precisa. Lá eles realizam corpo de delito nos animais, realizam necrópsia, realizam análise de carcaça e ossado. Então lá eles recebem não só animais mortos assim de pouco tempo, mas animais já de bastante tempo mortos, que está só já a ossada deles. Eles recebem animais feridos assim em estado grave. Então, justamente para isso, lá eles realizam essas análises, realizam esses exames para levantar provas, porque antigamente, quando não existia isso, passava muito batido esses casos. Às vezes, na hora ali do julgamento do doutor, ele inventava uma desculpa, não, foi um acidente, foi uma batida, e tirava dele fora, e aí ficava por isso. Agora, com esse IML, ajudou bastante. Então, para aplicar a lei de forma correta, a justiça trabalhar em cima disso. A gente tem o Hospital Veterinário da UF também, ele oferece atendimento a esses animais que são vítimas de maus tratos. Então, quando chega um animal lá que comprova que ele foi resgatado em situações de maus tratos, ou alguma crueldade, abuso, esses animais são acolhidos pelo hospital e lá eles recebem todo o suporte necessário, recebem tratamento, independente do estado que o animal chegar lá. Então, acho que isso é bacana. A gente teve alguns... Pode passar, por favor, Bárbara? A gente teve também alguns avanços legislativos, projetos de lei. A gente tem o projeto de lei número 378, no ano de 2023. Aumentou significativamente o valor das multas para os casos de maus tratos animais em Uberlândia, podendo chegar até 20 mil. Antes dessa lei, era até 15 mil o máximo da pena de multa que o tutor ou quem realizou esses casos podia receber até 15 mil. Depois dessa lei, passou a 20. Então, eu acho que é algo que faz a pessoa pensar a mais, que quando você tem que pagar alguma coisa, a pessoa pensa, pode ser que não dê muito resultado, mas é uma forma eu acho que de tentar barrar essas coisas. O projeto de lei número 187 proíbe a realização, que foi no ano de 2023 também, proíbe a realização de corridas com cães na cidade. A prática foi reconhecida como prejudicial à integridade física e psicológica dos animais. Ou seja, aquelas corridas daqueles cachorros compridão, que chama, eu acho que é galo, a raça deles, que o pessoal usa, faz muita aposta, essas coisas. Aqui na nossa cidade foi proibido, porque foi provado cientificamente que isso causa dano físico, psicológico ao animal, então é bastante maléfico para o animal. E eu acho que, na minha opinião, a gente tem os avanços nas leis, as políticas públicas, mas a gente vê que isso,
de 2023, tem algo aí que foi criado em 2021, mas a gente vê que tem crescido ainda. Então acho que falta muito da população abraçar essa causa, denunciar. Eu acho que na reportagem que eu li, o Ministério Público fala que nem 10% chega no conhecimento deles. Então eu acho que é algo assim que falta muito da população denunciar. Suspeitou, denuncia, se não for, pelo menos você fez sua parte. Então ajudar a polícia, o Ministério Público tomar conta disso. A gente trouxe aqui alguns canais de denúncia. O Núcleo de Proteção e Bem-Estar Animal, o número é 34 2512 965 0965. Fiscalização Ambiental 0800 940 1133. E o número da Polícia Militar do Meio Ambiente, Disque Denúncia 181 ou 190. E agora eu vou passar a palavra para a Lara fazer a conclusão final. Boa noite, professora. Boa noite a todos. Eu vou falar a conclusão do nosso trabalho. O caso de abuso e crueldade no Parque do Sabiá evidenciou a falha na proteção animal. E isso impulsionou importantes avanços legais, institucionais. Só que, apesar disso, a gente ainda enfrenta os desafios, né, com a subnotificação, a fiscalização também, porque a fiscalização ainda não está no nível que precisa, né? Pelos casos que relatamos aqui no nosso trabalho, são muitos casos, e como os meninos falaram, 10%, né? Não chega nem a isso, 10% nas denúncias, né? Então, precisa aumentar a fiscalização e a conscientização social, que as pessoas conscientizar, denunciar, quando vê, não deixar passar, fazer a denúncia, porque às vezes a pessoa vê um animalzinho em um estado difícil, não denuncia, não faz o que realmente precisa ser feito. E aí vamos colocar aqui uma frase falada pelo promotor aqui da nossa cidade. Os maus tratos contra animais configuram não apenas uma violação ética, mas também uma grave ofensa ao meio ambiente. A proteção animal deve ser encarada como um dever jurídico e moral da sociedade, do poder público e de cada cidadão. Quem falou foi o promotor de justiça, Dr. Breno Pires de Oliveira Nunes.